Bom dia. Bom, gente, hoje eu vou falar de uma pequena palavrinha. Na realidade, eu vou falar de várias, mas eu vou me fixar em uma só e depois a gente vai fazendo as outras aos poucos. Para quem não me conhece, eu sou Dora Guimarães, sou cantora, compositora e escritora, e esse canal é o TI do Texto. Olha, vamos falar um pouquinho a respeito de preposição. Tá, mas independente do nome, eu vou falar hoje no geral e vou falar especificamente da preposição de, tá? Que ela tem vários usos. Então vamos começar por aqui. A preposição, ela conecta duas palavras. Essas duas palavras, você pode ter, ela conecta, ela é usada perto de substantivo, adjetivo, advérbio, verbo, né? E ela dá sentido às palavras, ela dá sentido às frases. Não tem cabimento você escrever uma coisa sem ter essas pequenas palavras que fazem uma conexão e dão sentido ao que você está querendo dizer ou que está precisando dizer, tá? Então, uma coisa que a gente tem que saber é que a preposição não tem gênero, não tem masculino e feminino. E outra coisa que a gente precisa saber é que preposição não tem singular. Quer dizer, perdão, a preposição não tem plural, tá? Então, assim, ela é o que é. Após, com, contra, desde. Ela não tem plural. Ela é sempre no singular, tá bom? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui vamos dizer, o que seria do Renato Teixeira se ele escrevesse a música dele coincidisse uma romaria sem as preposições. Então vamos pegar um trechinho. Como é que ficaria? É, sonho e pó. O destino, um só. Feito eu, perdido pensamentos, meu cavalo. Não dá sentido. Outra música, o que seria do Caetano se ele escrevesse Leãozinho sem preposição? Então ficaria: gosto muito de ver Leãozinho caminhando o sol. Eu falo muito do verbo, que o verbo é importante, que o verbo é tudo. Tudo que você faz, tudo que você é, tudo que acontece é verbo. Verbo é importantíssimo e eu sempre falo para estudar verbo, né? Agora, você pega a preposição, você pode ter todos os verbos do mundo, mas se você não der sentido a esses verbos, a preposição é uma palavra, as preposições, né, são palavras que elas dão elas completam o sentido, porque o verbo tem no presente, no passado, no futuro, né? Os substantivos, as coisas, elas pertencem a alguém ou não pertencem, ou sofrem uma ação. Então a preposição, ela vai dar um sentido ao que você quer dizer, né? Então, por exemplo, eu tenho visto muita gente escrever coisas sem preposição. Por isso que eu resolvi fazer esse vídeo. Porque, quer ver? Por exemplo, você pode ver nessa frase aqui que a pessoa escreveu: vamos começar a desenvolver um curso importante. Vamos começar a desenvolver um curso importante. Vamos começar a desenvolver. E esse a é preposição, não é a de artigo, tá? Vamos começar a desenvolver um curso importante. Todas as preposições que existem, elas têm uma função, e essa função é para dar sentido ao verbo, ao substantivo, ao advérbio, ao adjetivo, tá bom? Então, quer ver? Eu vou mostrar para vocês uma frase que, se você coloca sem preposição, ela não tem sentido, né? Vou começar a falar, aí já tem, vou começar a falar, ela cantar no teatro. É uma frase isso aqui. Então, já começa que já não
coloquei o a, né? Mas agora eu vou colocar. Vamos começar a falar, ela cantar no teatro. Olha a quantidade de preposições que você poderia colocar aqui. Vou começar a falar para ela cantar no teatro. Vou começar a falar até ela cantar no teatro. Vou começar a falar sobre ela cantar no teatro. Vou começar a falar após ela cantar no teatro. Ou vou começar a falar contra ela cantar no teatro. Então, se você não tem essas palavrinhas, o sentido pode ser qualquer um. E umas muito mais que as outras. Umas preposições, se você não coloca, elas ficam. A frase, o texto, fica em aberto. O verbo que se refere a alguma coisa fica em aberto. O adjetivo, o substantivo, o advérbio, fica tudo solto, tá? Então, eu tô dando exemplo aqui, mas eu vou falar hoje exatamente da preposição de. Porque a preposição de, ela tem 1001 utilidades, né? Ela é igual palha de aço. Então, o que acontece? Você tem a preposição de, ela dá vários sentidos. Desculpa, gente, tô com pigarrinho hoje. E tá um vento danado aqui, viu? Então, quer ver? Quando você quer falar de origem de alguma coisa, da origem de alguma coisa, você usa a preposição de. Então, vamos dizer assim, você fala gato de rua. O gato é de rua. Preposição de. Ela é filha de holandeses. Origem também, tá? Outra, ela é de família holandesa. Eu mudei a frase, ela é filha de holandeses ou ela é de família holandesa. Outra, ele veio de Nova York, ele veio de Nova York. A gente não fala de, né? A gente fala de. Mas esse é o nossos vícios de linguagem são assim. Né? Não é nem vício, é a pronúncia mesmo. Ele veio de Nova York. Depois, ele pegou minhas meias de lã. Aqui eu já passo para um outro sentido que a preposição de dá. Que é a de material, do que é feito alguma coisa, de matéria, né? Então ele pegou minhas meias de lã. O caderno é de papel. A roupa é feita de tecido. Esta taça é de cristal, tá? Só que esse de, a gente pode também usar. Quero uma xícara de café. Só que aí já não estamos falando mais em material. A gente está falando no conteúdo que tem na xícara. Olha que legal. A preposição de, ela tem mesmo 1001 utilidades. Né? Ela dá o sentido de origem, de material, do que é feito alguma coisa, de conteúdo, né? Então, me dê, esse dê aqui é dê de dar, tá? Me dê, aí é verbo. Olha, me dê um copo de suco, tá? Dois Ds aqui, um é verbo, outra é preposição. Esse de suco é o conteúdo que está no copo também, que estaria no copo. Tome uma taça de vinho, tá? Poderia também colocar outra preposição aqui no lugar. Poderia usar com. Quero uma xícara com café, me dê um copo com suco, tome uma taça com vinho, tá? Outra, quer ver? Outra de origem, que tá aqui fora da ordem, eu anotei, mas pão de forma. Ele não a gente fala origem porque ele foi feito na forma, né? Depois tem outra, ele serve para posse, para propriedade. Então, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. Olha quanto de tem aqui, todos são preposições, ó. Dom Quixote de La Mancha, tá? Porque seria, de repente, a cidade dele. Dom Quixote de La Mancha, seria a origem dele. Então, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes é quem escreveu. Então, o Dom Quixote de La Mancha é
da propriedade, né, da autoria de Miguel de Cervantes. E esse Miguel de Cervantes, eu não sei se esse nome dele é de Cervantes ou ele é da cidade de Cervantes, mas tem uma origem aí também, tá? Vem da origem, ou a origem do nome Cervantes, ou uma cidade de Cervantes, eu não sei, não fui atrás disso exatamente, tá? Outra de propriedade, Romaria é de Renato Teixeira, tá? Ou então você fala, Romaria de Renato Teixeira é uma música amada pelos brasileiros, por exemplo, tá? É, outra, de modo, né? Tem a preposição de modo, de conformidade, conforme alguma coisa aconteceu, conforme eu usei alguma coisa por meio de alguma coisa. Então, assim, eu vou de carro, eu vou de ônibus, eu vou de avião, eu vou é, de Uber, né? E então você vai usando essa preposição de várias formas. Eu peguei algumas aqui, pode ser que tenha até outras que tenha um sentido diferente, né? Que dê sentido de forma diferente. Mas essa preposição, ela é uma preposição que é muito usada. A gente usa quase o tempo todo, né? Quando a gente está se referindo a alguma coisa, a gente usa muito. Então, procure evitar deixar de lado a preposição. Eu vejo que o pessoal está escrevendo tudo sem preposição. Às vezes as pessoas unem as palavras e não usam. E ela precisa ser usada. Por exemplo, você tem frases. Eu vou pegar até uma frase aqui. Dá 2 minutinhos para mim. Vou cortar um pouquinho. Eu tô com ela ali guardada em outro lugar, porque aqui tá ventando muito. Peraí. Oi, voltei. Olha duas preposições aqui. Aliás, eu vou falar primeiro do Renato Teixeira, que eu falei, né? É sonho e pó, o destino um só, feito eu perdido, pensamentos, o meu cavalo. Aqui eu tirei só as preposições. Então ficou uma coisa parecendo frase solta. Então aqui, é de sonho e de pó, né? O destino de um só, feito eu perdido em pensamentos sobre o meu cavalo. Eu escolhi essas duas músicas aqui, Caetano e Renato Teixeira, porque tem uma coisa que eu quero falar que eu ouvi errado já, o pessoal colocar, e na noite o pessoal escrever, cantar errado. Mas o que tem aqui, ó? É de sonho, né? Esse destino que ele fala depois é de sonho. Vamos dizer que aqui é a origem. Esse destino é de sonho. E esse destino também é de pó, né? Aí ele fala o destino de um só. Esse um só, ele está se referindo a pessoas, a cada um, né? A uma pessoa, pode ser também. O destino de um só. Aí o destino que esse um só a quem ele se refere é o é, é o dono desse destino. É quem carrega esse destino, né? Vamos dizer, de propriedade. Você poderia pensar desse jeito. Feito eu, perdido em pensamentos, não perdido pensamentos. Porque se você não coloca a preposição certa, pode dar sentido a qualquer coisa aqui. Eu perdido sem pensamentos, em pensamentos, com pensamentos, não pode, você pode pôr qualquer coisa. Então, você precisa preencher esse sentido, tá? Aí tem sobre o meu cavalo. E eu já vi gente escrever, até falar no dia a dia sob. Gente, sob é embaixo, tá? Então você imagina, esse é uma preposição também. Imagina a pessoa perdida em pensamentos
sob o meu cavalo. Eu imagino uma cena, não sei se alguém já viu, eu vi um desenho uma vez, que o cara tá embaixo do cavalo, agarrado na barriga do cavalo, e com as pernas assim enroladas no cavalo e as mãos também. Então assim, não é sob S-O-B, é sobre. Sobre é em cima do cavalo. A mesma coisa eu ouvi com o Leãozinho do Caetano Veloso, que é, que eu falei antes, que é: gosto muito de ver Leãozinho caminhando o sol. Então como é que fica? Gosto muito de te ver, Leãozinho, caminhando abaixo, sob o sol. Agora imagina também sobre o sol, né? Uma pessoa ali também dá uma ideia meio alguém cavalgando o sol. Então aquele círculo, né, de luz e alguém ali montado no sol, sobre o sol. Então, atenção quando for escrever isso. Eu tô vendo gente confundir na hora de falar também, né? Sobre é abaixo, sobre é acima, tá bom? É em cima, tá bom? O que eu ia mostrar? Ia falar uma outra, né? Ah, quer ver? Ela estava com medo. Com também é preposição, mas ela poderia estar sem medo, né? Então dá sentido. Se você escreve ela estava medo, ela estava medo, ela estava com medo, sem medo, o que seria? Então, você vê como dá sentido. Então, prestem atenção com isso, de tomar cuidado na hora de colocar preposições, e colocar a preposição correta, né? Eu vejo agora o pessoal falar assim: ah, eu sou louco nela. Qual é o sentido disso? Tá bom, é uma gíria, ok. Mas louco nela é a preposição em, mais o pronome ela, né? Em, mais ela dá nela, tá? Essa é a soma das duas palavras. E aí o que acontece? Você fala sou louco nela, ou seja, em significa dentro de. Então eu sou louco dentro dela. Não dá sentido, gente. O sentido é. Se dá um sentido, é um sentido errado. Aqui, nesse caso. Se der um sentido, é um sentido errado. Tá? Que mais eu queria falar pra vocês? Eu vou falar todas aqui. Então é a, ante, até, ante, né? Ante, com E. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para. Per, gente. Per, a gente põe assim, entre parênteses, porque per, a gente não usa per, a gente usa por, né? Para, per, por. Mas o per é a preposição que faz combinação com o. Per mais o é pelo, tá bom? Mas a gente não usa o per sozinho. Não tem mais esse uso, tá? É bem antigo. Então, nossa, o vento aqui tá louco. Para, per, por, perante, sob, sobre e trás. Outra coisa que a gente precisa saber é que trás sempre vem com outra coisa junto. Ou por trás, ou de trás, ou para trás. Ele vem com outra preposição. Porque ele não tem uso assim sozinho, trás, né? Vem de trás, vai para trás, vem por trás, tá bom? Trás é isso. Mas o que eu queria falar hoje era do de mesmo. Eu acabei entrando em mais coisas e falando. Não dá pra falar de uma coisa sem falar da outra. Falar de uma preposição só e não falar das outras. As outras, com o tempo, de vez em quando eu coloco um vídeo falando sobre elas, sobre o uso, para vocês perceberem que é muito amplo. Porque se eu vou ficar dando para vocês uma lista, ah, isso aqui dá para usar assim, dá para usar assada, vai cansar e não tem decoreba isso. Você tem que saber quais são elas. Mas também não há uma necessidade tão urgente. Você vai escrevendo e você vai vendo as necessidades que você vai ter de usar. Né? Para, por exemplo, é em direção a alguma coisa, né? Ou então,
no sentido de fazer alguma coisa. Vou fazer um bolo, vou fazer uma salada para poder emagrecer, né? Para que a função dela seja aquela. Eu vou falar aos poucos e vai entrar na sua cabeça, vai ser tranquilo. Se preocupa hoje com a D, tá bom? Tudo isso eu vou falar de outras vezes. Vou falar do para, do por, do sobre. Eu falei algumas coisas aqui que seria interessante que você lembrasse, né? Sobre essas coisas. Que traz tem que vir acompanhado, tá bom? É isso. Se você tá gostando, dá um like. Se não tá gostando, dá um dislike. Se inscreva. Mande suas dúvidas. E é isso, gente, tá? Até uma próxima. Um grande beijo no coração. E eu vou correr daqui porque tá um vento danado. A câmera caiu agora há pouco. Vocês vão ver aí. Eu vou colocar no final. Tá bom? Beijão. Tchau. Como é que a gente usa o D? D. Nossa Senhora. Caiu. Caracoles. Não vai dar.